Nós vamos nessa manhã fazer uma reflexão de uma porção da palavra do Senhor, aonde eu tive o privilégio de ler, e essa passagem é uma passagem muito conhecida, e durante a minha viagem eu tive a oportunidade também de estar no local. É muito gostoso você ler uma passagem e ter o privilégio, eu digo um privilégio, de estar no lugar onde aconteceu aquele fato, onde de fato Jesus esteve. Então eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 9. E nós vamos ler do verso 1, a princípio até o verso 12, e depois nós vamos seguir com o texto até finalizar ele, a princípio no verso 41. Então nós vamos falar hoje a respeito da cura de um cego de nascença em um tanque, um reservatório de água, chamado Siloé, em hebraico Selá. E eu quero contar a história desse lugar, onde o Senhor Jesus me permitiu que eu pisasse meus pés e que eu estivesse dentro do tanque de Siloé. E quando a gente lê a Bíblia não traz muita informação de como era esse tanque, né? E eu queria que João apagasse as luzes, João, e projetasse para mim aquelas fotos. Eu vou mostrar para os irmãos algumas fotos. Apague todas as luzes, se você puder, para que todos possam ver. Vocês que estão em casa, possivelmente vão ver no vídeo. Isso. Projete aqui e nós vamos te mostrar para vocês o tanque de Siloé. Deixa eu voltar. Eu vou voltar algumas fotos, depois a gente vai ver. Originalmente, essa é uma ilustração, eu sei que vocês estão com dificuldade de ver, mas eu vou tentar ajudar. É uma mistura entre duas imagens. Aqui a cúpula da rocha, que na verdade anteriormente deveria estar o templo, e aqui embaixo o tanque de Siloé. Então há uma distância de mais ou menos 600 a 800 metros, numa via chamada a Rota Herodiana, que hoje não existe mais. Nós estamos falando de mais de 2030 anos, né? Essa via hoje está toda transformada. Aliás, Jerusalém está toda transformada porque muitos terremotos e se passaram muitos séculos. Então, só para vocês terem uma noção, Jerusalém foi invadida por mais de 50 vezes, destruída por mais de 50 vezes. Então, a Jerusalém que eu conheci, em alguns locais, é a Jerusalém, é o chão onde Jesus pisou, mas na sua grande maioria, por causa dos terremotos, das destruições, das guerras, foi soterrado, e você tem o solo original a mais ou menos 20, 22 metros de profundidade. Então as escavações fazem ali uma abertura, colocam ali uma tampa de vidro, e os turistas, enfim, quem está passando naquela rua, ele olha para dentro daquele buraco lá, bem iluminado embaixo, e você consegue ver então o solo original da época de Jesus. Mas só para vocês terem uma noção da distância do tanque de Siloé, do reservatório de Siloé, para o que seria então o templo. Eu não sei se todos sabem, mas enfim, o templo onde hoje está ali o Domo da Rocha, onde era o templo que Salomão construiu, depois foi destruído, e depois tem barulho aqui em cima, não sei o que é. E depois foi reconstruído, né? Herodes reconstrói o segundo templo. Então Jesus esteve na terra no período do segundo templo. E quando Jesus estava na terra, no período em que ele teve esses 33 anos, o templo ainda não havia terminado, estava ainda em reforma, sendo ampliado. Então o que eu queria mostrar para vocês é a distância de cerca de 700 a 800 metros, montanha abaixo, porque o templo está em cima, no topo do Monte Moriá, o mesmo monte onde Abraão fez o sacrifício do seu filho, tá? Então é bem alto, e Jerusalém é uma montanha. Então quando a gente lê, eu não tinha essa noção, a gente olhava, sabia que, né, tem montanhas e tal, mas eu não tinha noção que literalmente Jerusalém está bem acima do nível do mar, numa montanha. E um dos picos mais altos seria o Monte Moriá. Ah, pastor, mas não parece com uma montanha. De fato, quando Salomão fez, e também Herodes, eles fizeram uma espécie de caixote no cume da montanha, do monte, e fizeram muros gigantescos e aterraram. Ou seja, fizeram aqui um aterro
um muro de arrimo, não é isso, José, que fala? Um muro de arrimo, e aterraram. Então você, quando está lá em cima, você não tem a sensação que está na montanha. Por quê? Porque é um caixote, você está andando plano, em linha reta. Mas a cidade fica no sopé do monte, e aqui embaixo é bem baixo mesmo. Então aqui é a rua onde fica o tanque de Siloé, e lá seria o início do templo. Há uma rua aqui que sobe, que hoje tem moradias, tem casas, e você vai até um período, um espaço de 300 metros, e depois tem uma casa, você não passa mais, né? Então, só para você ter uma noção, nessa esquina, nessa área, vocês estão reparando aqui as câmeras em Jerusalém, altamente vigiada. Então você tem aqui na parte de baixo, e olha, você vê a montanha, as casinhas, ó. Lembra muito Salvador, né? Lembra muito Salvador. Nós temos essa geografia de montanha. Deixa eu voltar um pouco mais. Pronto, então o tanque de Siloé é essa esquina. Originalmente só esse pedaço aqui, e depois agora, isso há 2 anos atrás, fizeram uma descoberta. Só para vocês terem uma noção, o tanque de Siloé, ele foi descoberto efetivamente no ano de 1880 por 2 crianças, 2 judeus que faltaram a aula e foram nadar num córrego. Os seus professores, preocupados, foram atrás, isso em 1880, cerca de 140 e poucos anos atrás. Os seus professores foram atrás e encontraram os meninos se banhando naquele riachinho. E eles, então, por muitas vezes estiveram lá, e eles acharam uma fenda. Eles entraram nessa fenda e encontraram uma inscrição numa pedra. Eles não tinham noção que eles encontraram, na verdade, o túnel que o rei Ezequias fez lá no ano 700. É um túnel que, no cerco da cidade, vou estar lendo aqui o texto com vocês, quando um dos reis da Síria, não Nabucodonosor é depois do rei Ezequias, um dos reis da Síria começou a cercar as demais cidades, e o rei Ezequias, quase um ano antes, fez uma reunião então com seus líderes e decidiram então fazer uma obra para desviar a fonte, aliás, a única fonte de água limpa que Jerusalém tem, chama-se fonte do Guion. Guion, a única fonte. E essa fonte, irmãos, jorra água há mais de 3.000 anos. Isso é incrível. E eu pude pegar a água é gelada e cristalina e potável. Você pode tomar a hora que você quiser. Então ela escorre por essa pedra. Então o rei Ezequias, o que ele fez? Deixa eu ficar aqui, depois eu volto mostrando as fotos. Pode deixar a luz apagada. O rei Ezequias, ele então, entendendo que a cidade seria sitiada, ele desvia essa fonte do Guion, que estava fora dos muros, porque ele entende que se o exército assírio viesse, iriam tomar a fonte. Eles interromperiam a fonte e a cidade, mesmo murada, ficaria sitiada e morreria de sede. Então o que fez o rei? O rei construiu um desvio desse canal e cavou um túnel entre a rocha, mais ou menos 500 metros no meio da montanha. Irmãos, a história conta que um grupo de homens começaram com picaretas e rompendo a rocha pura, e outro grupo vieram de baixo, sem GPS, sem nenhuma tecnologia, guiado apenas por Deus. E o relato conta que a cada batida de picaretas, outra turma ouvia o estalar da picareta e ia se guiando pelo som. Faltando poucos metros, eles gritavam e outra turma gritava, e eles se encontraram perfeitamente. Irmãos, isso é coisa de Deus. Então, conseguiram finalmente desviar essa água dessa fonte do Guinão, aterraram com grandes rochas e disfarçaram, de maneira que o exército assírio não encontrou a fonte. E essa água então foi desviada durante um percurso de quase 500 metros. Eu estive nesse lugar, pisei na água, mas infelizmente são 2 túneis, né? Daqui a pouco eu vou falar do segundo túnel. Sem iluminação, estava 6 graus em Jerusalém, e eu não quis andar por 500 metros, né, com meu pezinho na água gelada de 6 graus, então eu não andei nesse túnel. Mandaria para fazer o percurso da água. Eu fiz um outro percurso que eu vou contar depois para vocês. E essa água desviada, então, criou-se um lugar, uma espécie de piscina, um reservatório de água. Até então,
era um reservatório de água, tá? Esse reservatório chamado Siloé ou Selá, depois, claro, que Israel posteriormente, não naquele momento, mas muito tempo depois, de fato foi conquistado pelos assírios, levado para a Babilônia, né? Os babilônicos levaram eles para o cativeiro, depois eles retornaram a essa cidade, né? Reconstruíram a cidade, Neemias reconstruiu o muro, eles reconstruíram também esse reservatório, mas agora não mais como reservatório de água, não mais para abastecimento, para consumo, mas sim para fins de purificação. Então o tanque de Siloé, ele teve duas fases, uma fase que foi usada como estratégia de guerra, de maneira que os inimigos, então, quando cercaram a cidade, por mais de um ano, tiveram comida e água, e o inimigo ficou sem água no deserto. Jerusalém, irmãos, não sei se agora eu consigo ter essa visão mais geográfica, ela fica no deserto da Judéia, no alto da montanha. Você olha de Jerusalém e você vê o deserto da Judéia. O inimigo veio pelo deserto, não conseguiu entrar na cidade, ficou sem água. Enquanto que o pessoal da cidade tinha o tanque de Siloé. Então você vai ter esse relato lá no Antigo Testamento, no segundo livro de Crônicas, anote depois, você vai ter um relato de como é que foi feito isso. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Há também em Isaías, depois eu passo a referência para vocês. Então, o tanque de Siloé, ele foi conhecido antes, muito antes de Jesus. Cerca aí de 700 anos antes de Jesus. 700 anos. É só olhar a história do Brasil. Quantos anos tem o Brasil? Quanto? 500 e quantos? Mais de 500, né? Pronto. Então, 500 anos é muita coisa, né, irmãos? Descobriram o Brasil em 500, né? No ano 1500. E pense só, 700 anos antes de Jesus vir à Terra, essa fonte e esse percurso já havia e abastecia a cidade. Então, são histórias muito antigas. Mas eu quero falar do tanque de Siloé, não do tempo do rei Ezequias, há 700 anos antes de Jesus. Eu quero falar do período de Jesus. No período de Jesus, aquele tanque não era, como eu disse, mais usado como abastecimento, como consumo de água, e sim a fins de purificação. Por que o judeu se purifica tanto? Alguém sabe dizer? Por que o judeu tem essa mania de lavar a mão, tomar 5 banhos por dia, né? Por que isso? Porque eles entenderam, no retorno do exílio babilônico, eles entenderam que a desobediência à palavra de Deus gerou castigo tamanho do exílio. Então eles voltaram com aquela noção de que tinham que obedecer à palavra de Deus. E a questão da purificação, que era predito no livro de Levítico, a purificação, os banhos de purificação, que inicialmente era imposto pela Torá somente para os líderes e os sacerdotes, para não errar, chegaram à conclusão, bom, vamos fazer o seguinte, não é só o sacerdote, é todo mundo tem que se purificar. E aí eles começaram a aumentar o que estava na lei, né? Lembra que Jesus veio e disse, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, o povo, depois que voltou da Babilônia, começou a aumentar as leis de Moisés de tal maneira que ficou muito pesado. É o exemplo do sábado, o sabate. O sabate hoje que o judeu pratica não é o sabate que Jesus praticava. E o que a Torá pede que seja feito. Então há uma distinção. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês qual é essa diferença aí. A fonte de Siloé, como eu disse, depois que eles vieram da Babilônia, eles começaram a entender que a purificação, como eu disse, não era apenas do sacerdote, mas era para todos. Então aquele lugar tornou-se um lugar de purificação, de banho. Você veja que os batistas fazem o batismo por imersão. E imersão completa. A gente até brinca que quando a pessoa não consegue baixar por algum motivo, às vezes pela idade, às vezes fica aí um pouquinho do cabelo, aquele cabelo não é batizado, não é crente, né? Por isso que a gente mergulha mesmo, tem que afundar completamente. Mas essa visão do mergulho, ele já era 1000 anos antes de Cristo, já se fazia esse tipo de purificação. Nos tempos de Jesus, João Batista batizava onde? No Jordão. As coisas, a questão da divindade de Deus. Deus não divide sua glória. Então, quando Jesus manda que é estourado algum cano, começaram a cavar e as máquinas encontraram as pedras. E aí ligaram uma coisa com a outra, o relato de 1880, ou seja, essa fenda
ligaram então o desvio que o rei Ezequias fez. E chegaram à conclusão que, de fato, aquelas pedras muito planas, aquela laje muito plana, só podia ser o tanque de Siloé. E começaram, então, as escavações. Casal lindo, né? Então, essa laje aqui, ó, a água vinha até que assim, ó. Tá certo? Acontece, irmãos, que eles escavaram essa parte. Essa parte para lá. Essa parte, então, de cá acharam. E essa parte de cá não podiam mexer, porque ela tinha um dono privado. Ela pertencia à igreja grega ortodoxa. Por mais de 10 anos ficaram na justiça tentando ganhar a liberação para a escavação. E finalmente, o ano passado, ganharam na justiça, pagaram o que devia, e então agora esse terreno começou as escavações. Então, esse lado de cá, o barranco só pode colocar até aqui, ó. Mas acontece essa piscina, nem os arqueólogos sabem qual é a dimensão. Naquela ilustração passada, nós vimos que a piscina poderia ser muito grande. Ó, um quadradão. Eles puderam escavar até onde deu o limite do terreno. Então eu estive ali e ainda tinha o barranco. É possível que, se Deus me permitir, numa segunda oportunidade, ou se Deus permitir que você vá lá, você já vai voltar dizendo: pastor, lembra quando você foi e disse isso? Agora está enorme, a piscina é enorme. E a intenção de Israel, a intenção do Estado de Israel, é fazer a escavação e reativar aquela piscina. Olha que coisa linda você poder, num futuro, ir lá ver aquele reservatório enorme e poder se banhar naquilo ali. Vai ser uma coisa linda. Então, eu peguei a parte da escavação. Deixa eu ver aqui. E o barranco é enorme, ó. Então, essa parte de cima é a parte não escavada. Então, vocês estão vendo que eu estou com a mão aberta aqui. Deixa eu pegar mais uma foto aqui. E vocês estão vendo essa pedrinha aqui, não? Vocês não conseguem ver que é pequenininha. Ela está aqui, ó. É a pedrinha do tanque de Siloé. Pequenininha, sim, claro, porque eu não posso entrar no avião. Né? Uma rocha, né? Pastor, podia pegar, irmãos? Israel é rocha. Mas está aqui a pedrinha, eu fiz questão de tirar essa pedrinha, e é exatamente essa pedrinha. Não dá para colocar, né? Mas basicamente seria isso aqui, ó. Trouxe de lembrança. Depois, se quiser, você pode pegar nela. Mas é uma emoção saber que aquela pedrinha ali, né, fez parte. Talvez não efetivamente do tanque, talvez da lama que desceu, enfim. Vamos lá. Opa, volte lá, João. Volta que eu fui demais. Deixa eu voltar aqui. Então, é alto os barrancos? É alto. Aqui embaixo é a laje, né? Deixa eu voltar. Não está voltando. Volte para mim, por favor. Para frente, perdão. Olha a Nibes aqui sendo representada no tanque de Siloé. O barrigão também estava lá, mas tudo bem. Então, essas pedras são pedras originais, então, do tanque de Siloé. Não foi mexido, foi apenas retirado a terra. A área hoje, ó, o muro que eu falei, e essa parte que já estão, ó, o trator aqui, ó, já está começando a escavar. Provavelmente vai até aqui. Os arqueólogos estão até com medo que ultrapasse a rua que vai para lá. Mas a rua é do Estado, eles podem fazer. Aí eles imaginam que vão até esse quadrado aqui, né? Tudo aqui vai encontrar, então vai ser a grande piscinona. Hoje você pode descer por aqui ou dar a volta por aqui, tá certo? Olha aqui as escavações, né? A gente desce por aqui e aqui a obra já... Provavelmente é esse muro aqui que eles vão dizer, ó, Gilza está aqui e a gente está fazendo aqui. Vamos te mostrar uma outra foto. Acho que já foi, né? Já foi. Pronto, liga a luz para a gente começar a ler o texto. Então, com as suas Bíblias abertas, João, capítulo 9, nós vamos ler o texto muito conhecido, mas eu faço questão de ler novamente para que você entenda. Diz assim a palavra do Senhor: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Verso 3, disse Jesus: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Ponto. Vamos ler o texto explicando ponto a ponto. Por que os discípulos olham e fazem essa pergunta?
Essa pergunta, irmãos, ela não está muito longe de nós. Nós também, às vezes, olhamos as pessoas assim. Uma pessoa doente, uma pessoa com vício, uma pessoa que não progride na vida, e fala, esse cara só pode estar em pecado. Não é esse o nosso pensamento até hoje? É esse. Há pessoas que chegam para os irmãos, vigia, viu? Você deve estar em pecado, não é possível. Mas isso não é necessariamente verdade. O próprio Jesus disse, olha, nem ele e nem os pais deles pecaram. Tem coisas que acontecem na nossa vida para que a glória de Deus se manifeste. Então vem aqui o primeiro aprendizado que aqueles discípulos aprenderam e que nós precisamos aprender, principalmente a não julgar os irmãos que estão passando por essa dificuldade. Esse homem então era cego desde que nasceu. Então, ou ele, mas como é que ele pode ter pecado se ele não tinha nem nascido? Então eles pensaram, provavelmente são seus pais, porque havia então a cultura daquele pecado hereditário. Até hoje se tem isso. Acontece que a Bíblia diz que a alma que pecar, essa vai acertar contas. Tá? O pecado hereditário não acontece biblicamente falando. Verso 4. E Jesus ainda continua, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ponto. O que Jesus está dizendo aqui? Quando Jesus diz, olha, enquanto é dia, nós temos que realizar a obra. Será que Jesus estava dizendo que ele não tinha lanterna? Será que ele não tinha iluminação? Será que é dessa luz que Jesus disse, eu sou a luz do mundo? Não necessariamente. Ele está dizendo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz, eu protejo vocês. Mas vai chegar um dia, e ele está falando do ponto de vista escatológico. Agora nós podemos trabalhar, agora nós temos liberdade de falar, agora nós podemos dar testemunho daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Mas vai chegar um tempo em que não será possível. E eu provei, de maneira lamentável, essa restrição. A gente chama Israel de Terra Santa, e de fato é uma Terra Santa, porque o Santo dos Céus desceu até lá, escolheu aquela região. Mas Jerusalém tem uma dificuldade muito grande. Você tem ali a convivência no mesmo espaço físico do território, você tem muçulmanos, né, os árabes, você tem ali os armênios, você tem ali, né, o próprio judeu, e é uma complicação ali. Dentro de Jerusalém, dentro dos muros da cidade velha, que nós chamamos de cidade de Davi, você tem o bairro armênio, cristão, judeu e muçulmano. Quatro religiões divididas em um espaço muito, muito pequeno. Então, no bairro muçulmano. Não estou dizendo que você não entra. A gente brasileiro tem acesso a qualquer lugar. Mas judeu ortodoxo, por exemplo, já não entra. Assim como o árabe não entra no bairro judeu de qualquer jeito, né? Há uma diferença entre os judeus, no meu entendimento até então, judeu era judeu, talvez também seja assim com a sua cabeça. Mas existem várias categorias, assim como nós hoje, nós entendemos que existem vários tipos de crente. Quando alguém diz, pastor, eu sou crente, na minha cabeça eu penso, que tipo de crente você é? Será que só eu penso assim? Você é crente assembleano, você é crente presbiteriano, você é crente metodista, enfim... Crente é muita gente. E judeu é do mesmo jeitinho. Há judeu de todas as cores, de todos os jeitos, de todas as formas. Você pode, então, de uma maneira mais simples, criar duas categorias. As três categorias. O judeu ortodoxo, aquele que usa chapéu preto com as trancinhas, barbão. Aquelas mulheres, então, que, né, andam na rua toda coberta. Você tem o judeu messiânico. O judeu messiânico é um judeu que acredita em Jesus. Seria o judeu crente, como nós. Só que é judeu. Guarda o sábado dele, de boa, faz o shabat bíblico. Né? O judeu messiânico e tem o judeu. O judeu que nasceu na região da Judéia. É o judeu que provavelmente mora e prefere morar nas cidades mais maiores, como é o caso de Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade altamente tecnológica. É uma cidade cosmopolita, grande, diversa, e você vê gente de todo jeito. Você nem consegue se imaginar que você está dentro de Israel, quando você anda pela cidade, na rua de Tel Aviv, como nós andamos. Você vê pessoas normal, como eu e você, vestindo qualquer roupa, inclusive às vezes até, né, uma roupa muito mais ousada do que nós usaríamos aqui em Salvador. Você fala, opa, como é que eu estou em Israel? Tel Aviv é desse jeito. Então você, de maneira bem simplória, você classifica o judeu ortodoxo, o judeu messiânico,
e o judeu que nasceu na Judéia, né? Assim como nós, os crentes, poderíamos separar os crentes tradicionais, né? Os crentes, vamos dizer, pentecostais e os como é que eu vou dizer, como nós somos aqui, nós somos, como é? Moderados, vamos dizer assim, nem muito ao céu, nem muito à terra, moderados, equilibrados, basicamente isso. Então, quando Jesus diz, vamos trabalhar enquanto é dia, é enquanto ele pode. Isso serve para nós hoje. Hoje nós temos essa liberdade, irmãos, olha que gostoso, estamos com as portas abertas. Né? Em Jerusalém você não pode evangelizar da maneira que nós evangelizamos aqui. Não existe, Josias e Gleide, que estão aqui em missões, vocês não podem andar pela rua dizendo Jesus salva, Jesus. Tem lugar que você nem pode falar de Jesus. Quando você vai, por exemplo, no Domo da Rocha, você é revistado pelos jordanianos, o exército da Jordânia é que toma conta do alto da montanha Moriá. Aí você fala, pô, mas vem cá, não é Israel? Não deveria ser o exército de Israel? Israel é, claro, monitorada e vigiada e defendida pelo soldado israelense, porém, todavia, um acordo político, né, fez com que o domo, ou seja, o topo da rocha da montanha Moriá, quem toma conta são o exército da Jordânia. E para você entrar lá, ele te revista, abre a mala, tem detector de metais, né? A camisa da igreja, por exemplo, você tem que esconder, não pode ter cruz. Eu cometi um erro gravíssimo lá, irmãos. Depois eu vou mostrar a foto com o tempo. Você não pode levar nenhum símbolo cristão, porque lá é de todas as religiões. É proibido levar crucifixo, é proibido levar Bíblia. Você tem lá, é toda uma questão assim. E eu, sem saber, estava chovendo. Gilza ficou um certo distante e falou, amor, tira uma foto minha. E o guarda-chuva aqui. Aí eu abri os braços, o guarda-chuva aqui, para tirar foto. Rapidamente veio uma pessoa. No primeiro momento, mano, eu não identifiquei como soldado da Jordânia. O cara de preto, estava chovendo, um capuz de preto, e falava comigo que eu não entendia nada. Na minha cabeça, ele estava dizendo, não pode tirar foto, ou deixa que eu tire a foto. E olha aqui o pelourinho, quando você quer tirar foto, sempre tem alguém que quer tirar foto para você. E eu dizendo para ele, não quero. E me afastava dele e abria os braços, e ele vinha. Irmãos, eu só percebi quando ele mostrou a metralhadora dele. Eu coloquei a mão na cabeça, fiz assim uma expressão, eu realmente me assustei. O homem abriu a jaqueta assim, todo armado, uma metralhadora pequena. Eu coloquei na cabeça assim e ele riu. Graças a Deus. Deus colocou bondade naquele coração jordaniano. E ele sentiu a minha inocência, ele sabe que eu sou brasileiro. Eu estava com um jaquetão preto, vocês viram ali, tinha a bandeira do Brasil. Fiz questão de levar a bandeira do Brasil. E ele viu que eu era brasileiro e ele viu que eu me assustei. E ele riu. Ele, não. Ayala. Ele quer dizer, sai daqui, bora, sai, Ayala. E eu saí com aquele guarda-chuva e a equipe que estava lá olhando, com a mão na cabeça, orando já. Meu Deus, vai ser preso. Vai ser preso. Não pode. E ele, graças a Deus, entendeu. Mas para você ver o tamanho da repressão que é. Não pode. E nós aqui, irmãos, como disse Jesus, vamos fazer enquanto é dia, enquanto nós podemos fazer, porque vai chegar um período da noite. Aliás, como Josias pregou aqui, Josias, eu estive acompanhando suas ministrações, Josias pregou aqui dizendo que já está sendo programado leis. Não demora muito para a noite chegar. Enquanto nós temos essa liberdade, que nós brasileiros, nós aqui da Bahia, estou me incluindo, né? A gente tem toda a liberdade, irmãos. Se é um povo alegre, feliz e com toda a liberdade, somos nós, os brasileiros, em especial os baianos. Temos toda a liberdade. Mas nós não estamos aproveitando isso. A gente está se fechando nos pequenos círculos e dizendo, tá bom, tá quentinho aqui, tá gostoso aqui. Nesse caso está geladinho aqui, vamos ficar aqui. E Jesus está alertando. Não foi nem ele nem seus pais que pecaram, mas vamos trabalhar, porque vai chegar o tempo em que não vai. Enquanto eu estou aqui, diz o verso 5, eu sou a luz do mundo. E aí no verso 6 ele diz, eu tenho dito isso. Depois que ele falou isso, ele cuspiu no chão. Irmãos, Jesus, com todo o poder que tinha, ele podia apenas falar. Como ele disse àquele oficial, pode ir, seu servo está curado.
Ele tem o poder. Não foi Jesus que fez os céus e a terra? Não foi o próprio João que diz que tudo que foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito seria. Esse mesmo Deus que fez os céus e a terra, ele não poderia dizer está curado, como ele fez em muitas diversas vezes? Por que ele cuspiu no chão? Aliás, é uma das atitudes mais radicais que Jesus tomou. Cuspiu no chão. Fez o lodo e passou. Muita gente diz, que nojento. Sabe o que Jesus fez? Jesus estava dizendo o seguinte, eu estou afrontando o sistema de vocês. Jesus, sendo judeu, entendia os judeus e entendia a lei. Irmãos, esse milagre foi feito no sábado. Foi feito no sábado. Então Jesus aqui já estava alterando a regra daquele tempo. Era sábado, não podia fazer nada. E Jesus, para piorar, cuspiu no chão. E por que eu digo isso? Porque no Shabat, e eu tive lá pelo menos 2 Shabats. No Shabat é muito estranho, porque na sexta-feira, meio-dia, começa a fechar as lojas. Aliás, abre um parênteses para a loja. Eu quero dizer que eu comprei bastante coisinhas no bairro muçulmano. Os árabes são melhores para negociar. Os árabes têm os preços, ou os árabes não têm preço, você pergunta, quanto custa isso aqui? E aí ele pergunta para você, quanto você quer pagar? Quanto eu quero pagar? Brasileiro, né? Eu jogo lá embaixo. Tudo em dólar ou em shekel, que é a moeda local. Quanto eu quero pagar? Eu quero pagar 3 shekel. Não, brasileiro, mão de vaca, ele fala para você. E é interessante, porque para atrair você está andando pelos corredores e diz, venha brasileiro, com a bandeira, né? Venha brasileiro, é mais barato que Casa Bahia. Eles aprenderam isso, né? Para atrair a gente. E já no bairro judeu, não. Judeu tem um preço. Quanto é? 10 dólares. Meu amigo, vamos negociar. É 10 dólares. Judeu não negocia. Nos árabes são melhores que você vai, né? Trabalhando ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando começa a dar meio-dia, os árabes se folgam, né? Porque os judeus começam a fechar a porta meio-dia. E eles não. É promoção para brasileiro. Aqui não tem Shabat, ele fala. Aqui é bom de comprar. Eles se folgam em cima dos judeus. E os judeus começam meio-dia o preparo. O judeu que tem dinheiro, e acreditem, irmãos, tem muito judeu com dinheiro. Eles então reservam, tem hotéis específicos para o Shabat. Hotéis. E eles então vão para os hotéis a partir do meio-dia, levam a família toda, encostam aqueles carrões, o motorista guarda o carro, eles entram no quarto. E a partir do Shabat, e o Shabat não é o pôr do sol, tá? Porque o que é o pôr do sol? Por exemplo, na minha terra natal, em Cascavel, no Paraná, o pôr do sol é 9 horas da noite. Em Ushuaia, no extremo sul da Argentina, o pôr do sol é 22h30. Então, o que é o pôr do sol? Depende de onde você está. Então, para eles, o pôr do sol está na internet, está lá na publicação. Eles dizem, hoje é 4 horas, 36 minutos e 12 segundos. Começa o Shabat. O sol está lá, o sol só vai sair 7 da noite, mas para eles o Shabat começa naquela hora. Eles então chegam no hotel, e é interessante porque eles fazem no mesmo hotel que está o turista internacional, de várias partes do mundo, também está o judeu. Então eles reservam uma parte para o Shabat, a área do Shabat. O elevador, olha o absurdo, fica uma pessoa lá, chega a família judia, é ele que diz que andar se está, ele que aperta, porque no Shabat não se pode apertar o botão do elevador. O elevador ele é programado para parar em todos os andares. Imagina no 15º andar você entra com um judeu, você vai parar em todos, porque eles não podem tocar em nada. Se tiver um pelinho no nariz, não dá para puxar, porque isso é trabalho. Não dá para fazer quase nada. O papel higiênico é cortado em pedaços. Você não pode rasgar o papel higiênico, porque isso é trabalho. Então nós estamos falando o quê? Lembra que eu disse que depois do cativeiro babilônico eles voltaram com tanto medo. Sabe que gato escaldado tem medo até de água fria? E eles voltaram, eles potencializaram essa Torá, que eles não podem fazer nada. Então, o que Jesus fez? Ele cuspiu. Acontece que olha a loucura, se alguém cospe no chão, a umidade da saliva germina uma semente e a semente nasce, ele plantou no Shabat. E isso
é contra a lei de Deus, segundo o entendimento deles. E se uma árvore nascer porque você cuspiu, e aquela semente do qual você cuspiu, ela germinou, você cometeu um pecado, e porque você cometeu um pecado, Israel toda vai ser invadida de novo e vai ser destruída. Esse é o pensamento. Eu não entendia isso. Então eles são radicais em tudo. Então não dá para cuspir. E o que Jesus fez? Jesus cuspiu. Jesus fez exatamente na frente de todo mundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, vocês estão enganados com isso. Na lei de Levítico, na Torá, Moisés não colocou dessa maneira para vocês. Moisés disse que o sábado é do Senhor. Os batistas são péssimos para guardar o dia do Senhor. Exemplo disso é agora. Você que está me assistindo, olha aqui, por que você está em casa? Já está transgredindo a lei do Senhor. Imagine se nós andássemos nessa lei. Então, a lei de Moisés era guardar o sábado, adorar o Senhor. Lembra que eu disse que existe uma categoria de judeus, os messiânicos? Eles fazem isso, eles guardam os sábados. Eles passam com a família. Então, o judeu ortodoxo não faz absolutamente nada. Eles vão para os outros. Quem pode? Quem não pode faz o quê? Prepara a comida. As esposas preparam a comida. Ou contratam funcionários muçulmanos para esquentar a comida, para servir o pratinho para eles. Eles comem, o talher fica no prato. Lavar a louça? De maneira alguma. Alguns praticam isso também, né? Um ré do copo. Talvez não seja para o sabate. É radical, é absurdo a forma que eles trabalham. Estão equivocados? Estão. São fiéis? Muitos são. Fiéis naquilo ali. E Jesus fez exatamente isso. No verso 6, depois que ele disse que ele é a luz do mundo, o que fez Jesus? Ele cuspiu no chão, na frente de todo mundo. Eu acho que os judeus que estavam ali fizeram até assim. Olha, não tenho nada a ver com esse cara. Ele cuspiu no chão, faz um lodo, passa nos olhos daquele homem e diz, vai se lavar no tanque de Siloé. Vai lá. E esse homem obedeceu. Olha o que diz o texto. Então disse, vai se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Olha o verso 8. Seus vizinhos, os que anteriormente tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Verso 9. Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam, não, apenas parece ele, mas está diferente. Claro, está vendo? Antes ele andava tateando, antes ele andava sujo. Como é que você arruma o seu cabelo, por exemplo? Né? Como é que quem vai fazer homem? Quem homem vai fazer barba? Como é que você vai fazer a barba? Vai se cortar? Como é que você vai se limpar? Como é que você vai fazer se precisa se você não está vendo? Agora não, agora ele vê. Agora andava até direitinho. Quem sabe se arrumou, tomou um banho, trocou de roupa. E os vizinhos que antes viram ele mendigando, não é, parece ele. E criou ali uma grande confusão. Ele próprio dizia, sim, sou eu mesmo. Olha o verso 10. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram ele. E ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que eu fosse lavar-se no Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Então veja, embora cego, depois que ele recuperou a visão, ele voltou. Jesus devia estar próximo ao tanque. E pela lógica, o tanque era uma piscina muito grande. Jesus devia estar pela sua redondeza. Para Jesus mandar ele pelo Siloé, irmãos, ele não podia ser longe. Imagine que se Jesus estivesse a 800 metros, né? Vá no Siloé. Onde que esse cara vai, cego? Até que acha o caminho para Siloé. Então, provavelmente, Jesus estava às margens ali, vendo aquele povo. Do lado, Jesus cuspiu, agora lave aqui no Siloé. Lave nas águas. Jesus está dizendo, agora se purifique. Eu já te salvei, eu já te recuperei, agora faça a sua parte. E é interessante porque ele disse assim, olha, um homem chamado Jesus, ele lavou e voltou. Ou seja, ele viu, ele sabia que era Jesus. Ele sabia que era Jesus. Quando interrogado, ele disse, foi um homem chamado Jesus, que fez o quê? Que misturou terra com saliva. O que ele está fazendo? Dando testemunho? O que nós devemos fazer é dar testemunho o que Jesus fez por você. Lembra que eu sempre digo que se você não sabe pregar, fale pelo menos o que Jesus fez por você? Aquele homem começou a testemunhar imediatamente.
Não era você que mendigava? Não era você que andava cometendo pecado? Não era você que andava? Sim, era eu. Como é que agora você faz isso? Simples. Um homem chamado Jesus. Ele misturou terra. E ele colocou no meu olho e disse, lava-se. E eu fui. O que o texto está dizendo para nós? Se você que hoje já conhece Jesus, você já conhece Jesus, e ele já te deu a ordem, então cumpra. Cumpra. Aquele homem foi obediente. Ele disse, vá se lavar no Siloé. Eu fui, lavei-me e agora... Olha o verso 12. E eles perguntaram, e aonde está esse homem? Eu não sei. Ele não se tornou aquele seguidor, mas ele entendia que foi Jesus. E um pouco mais à frente, no verso 13. E levaram os fariseus, o homem que fora cego. Olha o verso 14. E era sábado. Olha o detalhe. E era sábado. O dia em que Jesus havia misturado terra com saliva. Ou seja, Jesus cometeu aqui 2 crimes aos olhos dos judeus. Primeiro, ele curou um homem, não podia curar ninguém. O cara cortou a mão, tem que colocar um curativo para estancar o sangue. Não posso. Se machucou alguém, alguém caiu, alguém ficou doente, alguém desmaiou, não posso te levantar. Irmãos, isso serve para a gente sondar o nosso coração. A nossa espiritualidade, eu não vou nem dizer a nossa religião. Às vezes, irmão, nós ficamos tão presos a sistemas, a leis, que nós não conseguimos ter a sensibilidade de ajudar o próximo, só porque o próximo é do candomblé, só porque o cara é de outra denominação. E aí a gente cai naquela mesma falha que alguns dizem, né? Como diz a religião católica, só a salvação dentro da igreja. Não é verdade isso. Nós nos tornamos tão religiosos que se não for desse jeito, se não, as mulheres se não usarem o cabelo desse jeito, a saia desse jeito, os homens se tiver bigode, ai, 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 com barba então vai direto para o inferno. Você talvez não tenha essa experiência porque nós batistas temos essa, graças a Deus, essa liberdade. Mas entre os batistas há outras restrições. E nós nos tornamos religiosos, como esses judeus. Era sábado, não podia fazer isso. Jesus curou e Jesus cuspiu no chão, na frente de todo mundo. E eles levaram, então, esse homem para que fosse interrogado. Verso 15. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos e eu lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Esse homem não é batista. Essa pessoa não é da nossa igreja. Então não tem que receber cesta. Então não tem que receber visita. Se esse homem ou essa mulher ou essa criança não faz parte da nossa igreja, então a gente não comete esses erros, irmãos. A gente não faz essa acepção igual esses judeus. Será que só eles cometem isso? Será que a gente não tem que de repente fazer uma sondagem no nosso coração? Será que no dia a dia a gente não faz isso? Né? E aqueles homens começaram a falar, não é possível, ele não é de Deus, porque ele cura no sábado. Mas outros perguntaram, como pode um pecador fazer sinais milagrosos? E houve grande divisão entre os judeus. Verso 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram abertos os seus olhos, ele abriu, e o homem respondeu, ele é um profeta. 18. Os judeus não acreditaram, né, que ele fora cego, então chamaram quem? Os pais. Olha para isso. E perguntaram para os pais, vem cá, ele de fato é cego? Esse é seu filho, que vocês dizem que nasceu cego? E como é que ele pode ver agora? Olha o verso 20. Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem para falar para si mesmo. Vejam o medo. E por que elas disseram isso? O texto mesmo vai explicar. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E o que é a sinagoga? A sinagoga não é o templo, tá, irmãos? Temos que aprender isso aqui. A sinagoga era um lugar, é uma espécie de associação comunal.
daquela sociedade. Uma associação de bairro. Era uma espécie de colégio. Era nas sinagogas que os meninos e meninas aprendiam. A sinagoga era o centro comunitário. Era onde se dividia a comida, era onde se fazia as ações sociais. Então, para os judeus, era muito complicado isso. Tirar ele da sinagoga é tirar os benefícios, é cortar o Bolsa Família. Não, para lá. Tem gente aqui que faz qualquer coisa, né? Até hoje tem muita gente que diz, olha, o governo, se você não fizer tal coisa, o governo vai cortar seu cartão. Aí fazem. Se você não votar em A e B, vai cortar. Não tem isso? Imagine aqueles pais, aqueles judeus. E essa celeuma foi tão grande, eles pressionaram e perguntaram muitas vezes, até que no verso 27, e ele respondeu, eu já disse a vocês, mas vocês não me deram ouvido, porque querem ouvir outra vez que eu conte para vocês? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Olha o 25 ou 28. Então eles disseram, eles insultaram e xingaram ele, disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nós nem sabemos de onde ele vem. 30. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. E sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Então agora aquele homem que fora curado está ensinando para nós hoje aqui nessa igreja, nesse dia, nesse momento. Ele está dizendo que Deus ouve aqueles que o temem, aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Deus nos ouve. Deus olha para nós e ele atende às nossas súplicas. Esse homem foi transformado. Por quê? Porque ele teve um contato com Jesus. Porque Jesus abriu seus olhos. E nós somos discípulos de Jesus. E cabe a nós continuar abrindo olhos. Não cuspindo no chão, fazendo terra. Mas abrindo os olhos através da palavra. Através do testemunho. Testemunho pessoal de vida. Cabe a nós, igreja, continuar abrindo olhos daqueles que são cegos. Cegos do quê? Cego espiritualmente, naturalmente. Cego espiritualmente. Né? A discussão, irmãos, foi longe. Ele mesmo diz no verso 32, ninguém jamais ouviu que olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. E diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. E que tem muita ousadia de nos ensinar. E expulsaram ele dali. Sabe, irmãos, o mundo não quer ver e nem ouvir a palavra do Senhor. Cabe a nós pregarmos. Cabe a nós mostrarmos. Então, ora você vai pregar falando, ora você vai pregar com o seu testemunho. Mas não é nós que convencemos. O mundo está cego. Mas Jesus, através do seu Espírito Santo, continua abrindo os olhos. E nós somos os instrumentos. Nós somos o lodo e a saliva de Cristo, propriamente dita, né? Como ferramentas para que essa pessoa abra os olhos. Nós temos que continuar pregando, continuar dando testemunho. A cegueira espiritual começa lá no verso 35. Jesus ouviu que havia expulsado. E ao encontrá-lo, ao rever de novo, Jesus olha para ele e disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele, ou nele creia? Verso 37, Jesus disse, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse ao Senhor, eu creio, e o adorou. E Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus estavam com ele ouvindo, e quando disse isso, perguntaram, acaso nós também somos cegos? Olha o que Jesus disse no verso 41. Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Então, há um ditado muito antigo que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E nessa manhã, nós precisamos consultar o nosso coração. Como é que nós estamos agindo diante da sociedade, diante da família?
Qual tem sido o seu pensamento? Um pensamento para dentro? Ou o nosso pensamento deveria ser como Jesus ensinou: vamos pregar enquanto é dia, vamos falar de Deus, vamos usar essa liberdade que nós temos enquanto é dia, porque chegará a hora que nós não poderemos falar. Como eu disse, em Jerusalém há uma divisão e você não pode abertamente falar de Jesus. Incrível, né? O epicentro do evangelho hoje é uma área muito tensa. Como é que você evangeliza lá? Um a um. Você não pode fazer grandes manifestações. Tem que pedir autorização às autoridades. Você tem que ir em locais apropriados. Você não pode fazer isso no bairro armênio. Entre os cristãos, há uma divisão entre os cristãos evangélicos e os cristãos católicos. Só 3% da população é cristão em Israel. Lá há uma dificuldade. Lá tem que ser um a um. Você começa a conversar com a pessoa, pega amizade com ela, vai sondando se ela acredita no Messias. Se ela te der uma brecha, você fala de Jesus. Olha a dificuldade. E aqui não, irmão. Você pode parar qualquer um na rua. Você pode abordar qualquer um. Você tem toda a liberdade para fazer isso. Vamos trabalhar enquanto é dia. Primeiro ponto, vamos trabalhar enquanto é dia. O segundo ponto, irmãos, cuidado com o julgamento, né? Jesus está ensinando para nós. Nem ele pecou e nem os pais deles pecaram. Esse é um pensamento que ocorre pela nossa mente nos dias de hoje. Cuidado com o julgamento. Cuidado com o julgamento. Jesus está olhando. Muitas vezes acontecem coisas para que o Senhor se manifeste. Muita coisa acontece às vezes na minha vida porque o Senhor quer que eu levante de madrugada e ore e se humilhe na presença dele. Cuidado para você não apontar coisas que você não sabe. Esse é o segundo ensinamento. O terceiro, irmãos, cuidado com o Shabat. Cuidado para você não potencializar. Pode, não pode, é proibido, não é proibido. Cuidado para que você não seja um judeu daqueles que ficam reparando, punindo. Cuidado com esse Shabat. Cuidado com a religião. Nós não devemos ser religiosos. Devemos olhar com o próximo, seja qual for o próximo, com um olhar de amor e de cuidado. E por último, cuidado com a cegueira espiritual. Às vezes o Senhor está te mostrando alguma coisa. O Senhor está te mostrando alguma coisa e você não está vendo. Não está vendo. Jesus às vezes está te mostrando assim, ó, eu preciso que você mude esse ponto na sua vida. Quem sabe Jesus até pesa a mão na sua vida, pesa, e você não percebe, continua cego. Então nessa manhã eu quero que você baixe suas cabeças, feche os seus olhos. Vamos refletir. Nós vamos fazer parte aqui da ceia do Senhor. É bom a gente olhar para o nosso coração e ver como é que está sendo a nossa vida. Você está aproveitando o tempo que Deus está te dando? Você está aproveitando as oportunidades que o Senhor está te dando para você também testemunhar? Ou você está acomodado, fazendo só o básico, sendo um bom religioso, vindo às quartas-feiras, vindo domingo de manhã, quem sabe vindo até de noite, como um bom religioso? Será que você não está perdendo a oportunidade de pregar, de testemunhar? Será que você não está perdendo a oportunidade de fazer o bem ao próximo? Será que você não está perdendo a oportunidade de testemunhar como esse cego que dizia, eu era cego, mas Jesus fez isso na minha vida e por isso agora eu estou vendo. Consulte seu coração, veja se você talvez não esteja com essa cegueira. Abra seus olhos e veja o que o Senhor já tem feito na sua vida. Abra seus olhos e veja o que o Senhor está fazendo, o que Ele quer fazer na sua vida. Às vezes Ele não está fazendo porque você está impedindo, porque você está resistindo. O Senhor tem chamado você para uma missão e você tem fechado os olhos. Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor me deu a oportunidade de ver, tocar, sentir o tanque de Siloé, aquele lugar onde se faziam purificações, nessa manhã queremos também, para o irmão, para a irmã, quem sabe marido, esposa, filhos, parentes,
que eles possam lavar os seus olhos no Siloé, que eles possam ser purificados nessa manhã. Purifica a sua igreja, Senhor, para que nós tenhamos acesso aos elementos da ceia, para cumprir a ordem que o Senhor nos deu. Nós vamos fazer isso lembrando da sua morte e da sua ressurreição, e nós queremos fazer isso com mãos santas, com os olhos completamente abertos, entendendo a nossa fragilidade, sim, entendendo, Senhor, que somos humanos e que nem sempre vamos acertar, e que muitas vezes, Senhor, nós pecamos, mas não deixa, Senhor, ficarmos cegos ao pecado. Abra nossos olhos, permita que nós enxergamos o nosso pecado, o nosso erro, para corrigi-lo, para nos purificar, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, como igreja. Purifica, Senhor, a cada um de nós, para que tenhamos acesso aos elementos da sua ceia, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém.